Aleluia. Amém. Vamos estar aqui. Amém. Minha voz não está. Minha voz não é boa, né? Hoje está pior. Mas vai ser o Senhor. Amém. Esse hino aqui, eu acho que ele dá a mensagem e a gente tem uma palavra de confirmação, né? Cada frase, irmão, tem muito significado. Nós cantamos muitas vezes os hinos, nos deleitamos com a melodia, mas nem sempre nós percebemos a mensagem que tem cada hino. O que é muito profundo. Deus eterno fez um plano. Deus tem um plano. Nada aconteceu por acaso. Nem o fato de estarmos aqui hoje é a obra do acaso. Deus tem um plano. Amém. Esse plano vai durar além do tempo. Aleluia. Eterno, sem igual. Mas hoje, no tempo, Deus realiza esse plano. Aleluia. Para isso, Deus deseja ter um povo. Sua edificação. O seu vaso, um novo homem. Em completa união. Uma mescla. Aleluia. Ele entra nesse vaso. Deus não age fora do vaso. Ele entra nesse vaso. Dispensando a sua própria pessoa. Deus entrou em nós. Às vezes a gente anda durante o dia. Ó Deus, não está vendo o que está acontecendo comigo? Ele está em nós. Nós não oramos a um Deus fora de nós. Mas, aleluia, está em nós. Dispensando o seu ser, seu espírito e o nosso se mesclando. Que prazer. Bem, vamos para a mensagem, senão fica só nesse hino aqui. Aleluia. Vamos ler o título da mensagem 1. Viver na realidade do reino de Deus. A esfera da vida divina e da espécie divina. Os irmãos aí do fundo estão ouvindo ou não? Juntou minha voz com o som aí. Não, aí tá ok. Deixa eu só conferir mais. Alô? Melhorou? Falando? Opa, agora até eu vi. Amém. Louvado seja o Senhor. Viver na realidade do reino de Deus. Aleluia. Irmãos, viver é experiência. O Senhor está querendo que nós vivamos na realidade do reino de Deus. Isso não é uma questão de ensinamento. A realidade do reino de Deus é por meio da experiência. É um viver. E realidade é Cristo. Cristo, em João 14, ele veio cheio de graça e de realidade. Eu sou o caminho, a realidade e a vida. Viver na realidade é viver Cristo. É viver em Cristo. É viver por Cristo. E o reino de Deus? Toda vez que eu falo do reino de Deus, o que eu penso no reino de Deus, eu sempre penso em algo futuro. Um dia estaremos no reino de Deus. O reino milenar é verdade. O reino de Deus é futuro. Mas o reino de Deus é vivido hoje. A realidade do reino de Deus é hoje. Não será uma surpresa. Do jeito que nós dormimos do Senhor, é o jeito que nós vamos acordar no Senhor. Se nós vivemos na realidade do reino, nós acordaremos no reino. Se nós não vivemos na realidade do reino, nós não acordaremos no reino. Não é uma loteria, você não sabe, uma surpresa, um sorteio. Vivemos hoje no reino,
estaremos no reino. Amém. Viver na realidade do reino. Isso é muito sério. Porque às vezes eu fico levando a minha vida de qualquer jeito, achando que um dia o Senhor pode, na sua misericórdia, me introduzir no reino. Na verdade, Ele está me introduzindo hoje no reino. Hoje é a realidade de se viver neste reino. Aleluia. Esse reino é presente. Onde nós estamos, aí está o reino. Aleluia. Glória seja o Senhor. E reino, quando fala em reino, nós sempre percebemos que há uma questão de governo, de autoridade. Um reino tem sempre um soberano. Deus é esse rei. Deus é essa autoridade. Deus é esse soberano. Porque é uma batalha. É uma batalha. E nós somos o campo de batalha. Em Colossenses, capítulo 1, fala assim, versículo 12. Dando graça ao Pai que nos qualificou para participar da porção da herança dos santos na luz. Então, Deus nos qualificou, o qual nos libertou da autoridade das trevas. Irmãos, nós estamos debaixo de um outro reino, subjugados por um outro rei, um reino de trevas com um rei maligno. Mas, aleluia, Deus nos qualificou e nos libertou da autoridade das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, versículos 12, 13. Irmãos, não só Ele nos libertou da autoridade daquele reino, mas Ele nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Isso é tremendo, irmãos. Para nós ficarmos orando e lendo esse versículo, até que você perceba o que é isso. Hoje, irmão, nós temos muito texto para ler, muito versículo, muita coisa, que não vamos conseguir cobrir. Mas se ficássemos só nesse versículo, percebendo o que Deus fez por nós, é tremendo. Amém. Aleluia. Deus nos qualificou, Deus nos libertou, nos transferiu. Amém. E é um reino de amor. Antes era uma autoridade de trevas, agora é cheio de luz, de amor. O reino de Deus não é um reino com um autoritário, um soberano autoritário que tem poder, mas é um reino de amor. Em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Bom, nós pecamos todo o tempo. E Deus sabe disso, por isso Ele deu o seu sangue. Sabe quando que nós temos que voltar? Toda vez que nós saímos. Não tem que esperar algumas situações. Às vezes você briga com a sua esposa, aí tipo, não, hoje eu... Né? Amanhã a gente volta a conversar que talvez esteja mais calma. Né? A gente, ou vice-versa, mas com Deus não, irmãos. Temos que voltar imediatamente ao percebermos que nós saímos da presença do Senhor. Ele é cheio de amor. Amém. Hoje é o tempo do amor, da restauração. Aleluia. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, domínios, sejam principados, sejam autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Até aqui está uma linha, né? Mas entra o versículo 18. Ele, que é tudo isso, é a cabeça do corpo da igreja. Tudo isso que ele é, como cabeça, está no corpo, para o corpo. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para que tenha o primeiro lugar em todas as coisas. Pois nele, toda a plenitude agradou-se em habitar nele. Pois toda a plenitude agradou-se em habitar nele. Por meio dele, reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu, tendo feito a paz pelo sangue da sua luz. Ele quer todo o tempo nos reconciliar com ele, quer reconciliar todas as coisas pelo seu sangue. Poxa, que reino maravilhoso que o Senhor nos colocou. Aleluia. Amém. Vós, embora anteriormente separados, inimigos da mente, por causa das vossas obras malignas, agora
Ele vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a morte, para vos apresentar santos, sem defeito, irrepreensíveis perante ele. Vou ler o 24. Agora me regozijo dos meus sofrimentos por vós. Aí Paulo o que fala? E da minha parte, completo o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O mistério que estiver oculto do século das gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer com a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Nós se eu for ler aqui, eu vou continuar lendo no avanço, de tão rico que é. Mas o Senhor nos libertou, nos transferiu. E um reino, normalmente, ou ele foi, o povo aclamou o rei, ou ele, por força, tomou o rei. Você pega o Reino Unido hoje, são vários países que foram tomados por força. E é o seu império, o seu reino. Né? E o Senhor é o soberano, tem toda a força, todo o poder, toda a autoridade. Mas ele não foi dessa maneira que ele foi seu rei. Ele não foi eleito pelo povo, escolhido pelo povo. Ele nos escolheu. Aleluia. Amém. Irmãos, nós somos povo do reino de Deus. Amém. Não sei como foi sua semana, como está sua conta bancária, sua família, sua saúde. Nós vemos tantas coisas que, às vezes, nós vamos levando a nossa vida, arrastando. Aí chegamos domingo na reunião, cantamos o hino, recebemos um pouco de alento. Nós vamos levando a nossa vida desse jeito, sem consciência da nossa posição hoje, do que o Senhor fez por nós. O que o Senhor quer com isso? Aleluia. Nós somos conquistados pelo Senhor. E hoje nós voltamos a Ele, não porque Ele é o Senhor soberano, mas porque nós o amamos. Amém. Porque Ele nos encheu de amor por Ele mesmo. Ele nos atraiu. Quão doce estamos aqui hoje. É uma prova que amamos o Senhor. Senão estaríamos fazendo outra coisa. Deixamos de fazer, muitos viajaram quilômetros e quilômetros de distância. Porque, de certa forma, essa vida está em nós. Nos cativa e nos atrai. Mas precisamos sempre ser lembrados. Precisamos refrescar nossa memória, nossa mente. Ter uma mente sóbria com respeito à nossa posição e à nossa condição. Para não sermos enganados, desviados, né? Derrubados por qualquer circunstância, mas sabendo que nós somos cidadãos do reino. Amém. Aleluia. E esse reino, ele não reina por força, mas ele reina por amor. Ele pode exercer sua autoridade, mas ninguém está aqui porque alguém nos trouxe aqui por força. Nós viemos porque fomos tocados pelo amor dessa pessoa. É assim que é o reino do Senhor. Ele não impõe nada. Se ele fosse impor qualquer coisa, todos nós estaríamos desqualificados. Nós nos conhecemos. Talvez para algum irmão ou outro, alguém olha, aquele irmão, não, ele é um precioso. E todos os santos são preciosos. Mas nós nos conhecemos. Sabemos o que passa na nossa mente. Quem nós somos de fato. E o Senhor sabe muito mais do que nós. Mas Ele nos ama. Amém. Nos deu o seu sangue. Amém. Para nos introduzir no seu reino. Amém. 1 de Pedro, capítulo 1. Um e 2. Versículo 8 fala assim: a quem não tendo visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Aleluia. Quem é que viu o Senhor? Vemos com nossos olhos espirituais. Nós amamos o Senhor, porque Ele entrou em nós como vida e como amor. Ele nos atrai a sua pessoa. Esse é o reino de Deus. É assim que Deus reina.
por meio de seu amor. Pular aqui, versículo 23. Versículo 20. Conhecido com efeito antes do sangue de Cristo, né? Antes da fundação do mundo, porém manifestado nos últimos tempos por amor de vós, que por meio dele credes em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, pois foste regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Eu vou pular para o 2:9. Vós, porém, vamos ler juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos raça eleita, irmão. Nós fomos eleitos, não ele. Ele nos elegeu. E Deus não erra. Às vezes ele fala, não, senhor, o senhor escolheu a pessoa errada. Quando fui designado para vir dar essa mensagem, senhor, você está escolhendo a pessoa errada. Aí, ao escutar a mensagem, eu percebi que eu não sou a pessoa errada. Não pela minha qualidade e capacidade, não isso. Nisso o senhor certamente, né? Mas porque eu precisava ouvir essa mensagem. Eu não estou aqui na condição de estar dando uma mensagem. Estou aqui na condição de quem está recebendo essa palavra para mim. O primeiro que está ouvindo essa palavra sou eu, irmão. Eu preciso perceber quem eu sou diante do Senhor e o que o Senhor tem para mim. Amém. Eu estou aqui compartilhando a minha experiência com vocês. Aleluia. Capítulo 2 agora, né? Visto, versículo 3. 2 de Pedro 1:3, perdão. Visto que o seu divino poder nos tem concedido tudo o que diz respeito à vida e à piedade, por meio do conhecimento completo, do pleno conhecimento daquele que nos chamou das trevas. Eu vou ler que eu estou falando de cabeça, falando errado o versículo. Visto que o seu divino poder nos tem concedido tudo o que diz respeito à vida e à piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Aleluia. Pelas quais ele nos tem concedido preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência. Irmãos, nós somos coparticipantes da natureza divina. Isso é tremendo. O ponto dessa mensagem é nos fazer perceber a nossa condição, a nossa posição hoje, para que o Senhor possa avançar em nós. Aleluia. Esse livro, na verdade, é esse aqui, Reino da Igreja. Temos ali disponível esse livreto, muitos conhecem, talvez com essa capa aqui, ó. Reino da Igreja. É o mesmo conteúdo, só que aqui é formato de livreto. E aqui é livro, uma letra maior, que eu vou usar da letra maior. Mas aqui fala o Evangelho do Reino. Essa mensagem fala do Reino de Deus. Né? Qual é o objetivo do Evangelho? Nós, por anos, irmãos, nós falamos de pregar o Evangelho do Reino. Eu ouvi muito essa expressão, eu falei muito isso. Mas agora eu estou me dando conta do que é o Evangelho do Reino. Eu lembro uma vez, eu encontrei uma irmã numa rodoviária em Belo Horizonte. Eu falei, irmão, você está aqui? Chegamos. Ela falou, estou aqui sim. Eu falei, e o que você veio? Porque eu estava indo ao trabalho,
Vim pregar o evangelho do reino. Mas nem eu não sei se ela estava clara, eu não estava claro o que é o evangelho do reino. Né? O fato, às vezes, nós achamos que o que nós falamos é evangelho do reino. Estamos na igreja. Né? Mas não é só isso. Qual o objetivo do evangelho? Na página, no começo, fala assim: o evangelho tem 2 pontos de vista. Tem o do homem e tem o de Deus. Nós pregamos segundo o nosso ponto de vista. Né? Nosso ponto de partida é o pecado, a inquietação, a miséria e a condição morta do homem. Nosso alvo é perdão, paz, alegria e vida. Tudo que nós queremos é isso: perdão, paz, alegria e vida. Já que enfatizamos a necessidade humana quando pregamos o evangelho, nossos convertidos enfatizam o que ganharam quando aceitaram o evangelho. Eles dizem: eu criei no Senhor Jesus e obtive perdão do pecado, ganhei paz, alegria e vida. Mas, se examinarmos cuidadosamente a Bíblia, deixando de lado nossos conceitos, veremos que a apresentação bíblica é muito diferente da nossa. Ela é assim: arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. A salvação é um passo para Deus alcançar o que Ele quer. O Evangelho de Mateus é o primeiro evangelho. E ele fala, é o Evangelho do Reino. Ele fala, Evangelho do Reino. Arrependei porque está próximo do reino dos céus. Todo o tempo ele fala do reino. Ele apresenta o reino como objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho não é tirar as pessoas do pecado, da morte, né, da paz, mas o objetivo do Evangelho é introduzir-nos no reino. Amém. Deus tem um alvo, Deus tem um reino, tem um propósito. Não simplesmente para obter perdão, paz e vida, mas existir um reino celestial que existe, mas por existir um reino celestial que exige o nosso arrependimento. Devemos arrepender-nos para que nos tornemos participantes desse reino. Podemos estar satisfeitos por haver obtido perdão, paz e vida, mas Deus não está satisfeito com isso. Deus nos dá perdão, paz e vida, mas Deus tem um alvo com a nossa salvação, com a nossa criação, que é o seu reino. Vou ler aqui, vou pular. Nesta dispensação do Novo Testamento, ao apresentar o Evangelho ao homem, Deus mostra o reino como seu objetivo transcendente. Pulando um pouco mais aqui, mas quantos têm visto o propósito do novo nascimento? Nosso Senhor disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é para ver o reino de Deus. O novo nascimento não é para nós sermos livres da nossa condição. É para entrar no reino de Deus, né? Aleluia. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O objetivo apresentado por ele era o reino. O propósito do novo nascimento é capacitar-nos a entrar no reino. Temo que não muitos tenham este conceito sobre o novo nascimento. Deus nos deu sua vida a fim de que possamos participar do seu reino. Se quero viver no reino de Deus, devo possuir uma vida diferente da vida que tenho por natureza. Preciso nascer de novo. Preciso receber a vida de Deus. Pois se não possuir sua vida, não posso viver em seu reino. O Evangelho do Reino, Mateus 24:14 diz: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo. Está na Bíblia. Eu já li, mas parece que não encaixava, não saltava dessa maneira para mim. Mas que é o reino? Pulando aqui mais um trecho. Depois, irmãos, leiam esse livro, esse evento, que não vamos conseguir cobri-lo. A Bíblia mostra que o reino de Deus, ou o reino dos céus, está relacionado à nossa vida no tempo presente. Ele é o conceito. O reino de Deus, lá, Deus quer reinar hoje. Para isso nós existimos. Não é para um dia estarmos no reino. É para que Deus reine hoje por meio de nós. Aleluia. Reconhecemos que é um aspecto do reino que se refere ao futuro. Mas a ênfase bíblica
está mais no presente que no futuro. O reino influencia efetivamente a nossa vida diária. Porque viver na realidade do reino, como foi que a experiência, é na nossa vida diária. O reino é no dia a dia. Cada coisa que nós fazemos é para nós vivermos na realidade desse reino. Até que o Senhor tenha a manifestação do reino. Mas se não houver a realidade hoje, nunca terá a manifestação. Por que passaram-se 2000 anos e o Senhor não voltou? Porque ele não alcançou essa realidade. Se nós continuarmos vivendo a nossa vida, olhando para nossas situações, as nossas circunstâncias, os nossos sentimentos, seja o que for, né, que são legítimos. Não desprezamos isso. Mas percebemos que Deus tem um alvo. E Senhor, eu preciso me engajar no teu alvo, Senhor. Naquilo que está no teu coração. A palavra reino, usada no Novo Testamento, é um termo forte na língua portuguesa, na língua grega, também na língua portuguesa. Alguns tradutores têm defendido o uso da palavra soberania como sinônimo. Trata-se da ideia de um governo soberano de autoridade real. Como lemos no versículo, antes de sermos salvos, estamos sob a autoridade de Satanás. Mas Deus nos transferiu. Bem, vamos deixar isso aqui, tem muita coisa ainda para ler aqui. Apocalipse 1, 5 e 6. Irmãos, anotem esses versículos, porque já tem muitos na mensagem. Mas são 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino. Amém. Tudo que o Senhor fez foi para quê? Nos constituir reino. Sacerdote para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Irmãos, isso é tremendo, irmãos. Aleluia. Aí, ainda voltando, aqui fala a esfera da vida divina e da espécie divina. Com respeito à vida divina, nós vemos que o Senhor deu a sua vida por nós, vamos desenvolver. Mas a espécie da vida divina, nós podemos ver isso em Gênesis 1, 26 e 28. E 1, 26, acho que todos nós sabemos, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Quando ele fala façamos, ali houve um conselho entre a Trindade divina. Tudo que ele fez em Gênesis, ele falou, haja luz e houve luz, haja isso e houve aquilo. Ele falou e existiu, e passou a existir. Pelo poder do seu falar, as coisas foram criadas. Mas quando chegou no homem, irmãos, ele simplesmente teve uma conferência da Trindade divina. E ele criou esse homem, no versículo 28 fala, para dominar sobre todas as coisas. O homem foi criado para reinar. E no capítulo 2 de Gênesis, e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Aqui, irmãos, nós entendemos que Deus fez tudo, fez o céu, a terra, o mar. Então, Deus descansou. Deus descansou porque ele havia feito o homem. O homem é o centro da sua criação. Amém. Tanto que, se você for ler o versículo 9, não, cadê? Não, peraí. O versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, o homem não foi criado pelo falar de Deus. Deus formou o homem do pó. Deus pegou o material e trabalhou o homem. O homem não é algo como o sol é tremendo, né? Mas Deus falou, haja nos erros e houve. Mas o homem, eu, você, cada um de nós, ele pegou
depois de uma conferência, né, ele pegou e formou um homem do pó da terra. Percebe que nós somos algo diferenciados. Amém. E soprou nas narinas, e nas suas narinas soprou fôlego de vida. Deus soprou para dentro do homem, Deus colocou algo no homem. Zacarias 12:1 fala o Senhor que estendeu os céus, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Irmãos, nós temos um espírito dentro de nós. As criaturas de Deus são maravilhosas, né? Hoje, todo mundo tem seu pet, ama seu pet, né? Na casa do Hamilton tem 2 gatos, não, um gato, 2 cachorros e um gato. É bonito, é belo. Né? O senhor até, quando ele destruiu lá Nínive, ele orou, né, ele cuidou, né? Tinha um carinho pelos animais. Mas não tem o espírito. Nós temos o espírito. Nós somos diferenciados. E aí, o que o senhor faz? Esse homem, com esse propósito que Deus tem, o objetivo de Deus, o coração de Deus para com esse homem, o que ele fez? Colocou esse homem diante da árvore da vida. Versículo 9 fala: fez o Senhor Deus botar na terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Por quê? Porque esse homem que Deus criou como um vaso, o qual ia trazer descanso para Deus, ele precisava, depois de receber o fôlego de vida, ele precisava que a vida de Deus entrasse nele. Porque Deus reina pela sua vida. Mas esse homem frustrou o plano de Deus. O homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus não descansou mais. O que fala? O senhor fala, né? O meu pai, eu trabalho até agora, o meu pai também. Por que Deus trabalha até agora? Porque Deus não tem descanso. Deus, quando criou o homem, falou: opa, agora eu tenho descanso. Colocou esse homem então, diante da árvore da vida, ele vai comer da minha vida, vai ter a minha vida, eu vou poder me expressar por meio dele, vou reinar. Então, por que Deus não concluiu sua obra? Estaria descansando? Mas ele falou: eu trabalho até agora, meu pai também. Deus terá o seu descanso quando encontrar um grupo de pessoas que vivem na realidade do reino. Amém. Aleluia. Amém. Aqui, estudo vida de Hebreus, eu estava na minha reunião de casa, estava lendo o volume 2, a mensagem 1 fala isso. Né? Dá exatamente esse detalhe. Não vou ler para não tomarmos o tempo. O senhor estava fazendo milagre no sábado, estavam reclamando que o senhor estava orando no sábado, que sábado eu descanso. O senhor falou: eles não têm descanso na mente deles. Eles não descansavam em perseguir o Senhor. Eles acham que fazer alguma coisa era um problema, mas não o que eles faziam. E o senhor falou: meu pai trabalha até agora, eu também. Mas trabalha até, está acabando esse tempo. Está chegando esse 6º dia, né? Em que o senhor vai ter sua obra. Aleluia. Amém. No Apocalipse 10, Apocalipse 12, nós podemos ver, versículo 10 a 12. Então ouvi uma grande voz no céu dizendo: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. Veio. O senhor já viu o que está acontecendo. Para nós ainda não chegou, né? Mas o senhor já viu. E como é que vem isso? Como é que vem o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo? Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, os que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, e não amaram a própria vida da alma até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta.
Irmãos, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Mas nós estamos aqui para ser esses que vão executar os juízos de Deus sobre o seu inimigo, expulsando dos céus para a terra e depois para o lago de fogo. Esse é o desejo de Deus. A Bíblia, eu trouxe tanta coisa aqui porque toda essa mensagem, todas as mensagens do ministério, irmão, elas se complementam. Você pode pegar qualquer porção da Bíblia que não contradiz. Você não pega uma mensagem do nada e tenta fazer algo que você não tenha toda a Bíblia como fundamento para ela. Aqui nós temos uma riqueza de versículos de referência, tantos outros que serão dados. Você pode pegar qualquer livro, ele está sempre reforçando. Por quê? Porque a Bíblia só tem uma linha central. A Bíblia toda tem uma mensagem. A Bíblia são 66 livros, né? Mas, na verdade, a Bíblia é um único livro, com uma única linha central, com um único propósito. E quando você vê o que é a economia de Deus, e vê essa linha central, toda a Bíblia faz sentido para você. Às vezes nós pegamos pontos para resolver os nossos problemas, para nos confortar aqui ou ali, né? E a Bíblia tem as folhas e ramos, tem as linhas paralelas, mas ela tem uma linha central. Essa linha central, né? Vou revisar, muitos irmãos conhecem, tem até um revezamento que nós fizemos sobre a linha central da Bíblia. Tem um livro também, O Exercitado do Reino para a Edificação da Igreja. Muita riqueza. A linha central da Bíblia começa com a coisa mais importante. Ontem estava tendo comunhão com as irmãs e perguntei, qual é a coisa mais importante? Falaria Deus. Quer dizer, o meu Deus, porque para alguém o seu Deus pode ser outra coisa. Mas para nós, né, o seu Deus pode ser dinheiro, o seu Deus pode ser. Então, eu falaria, meu Deus. Os irmãos falaram assim, quem é Deus? Como é que você conhece Deus? A coisa mais importante é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus explica Deus, transmite Deus, revela quem é Deus. Nós só conhecemos Deus e o amamos e sabemos tudo que Ele fez por nós, porque temos a sua palavra. E a palavra era Deus. Então, é Deus, mas é Deus com uma palavra. Precisamos perceber a preciosidade que é a palavra de Deus. Sem ela, irmãos, não temos nada. E o que essa palavra de Deus revela? Ela revela que há um Deus, que esse Deus é triuno. Em Gênesis mostra que esse Deus nós façamos o homem. Esse Deus é triuno. Por que Deus é triuno? Ele tem uma economia, ele tem um propósito, ele tem um alvo, ele tem um negócio. Aleluia. Nosso Deus tem uma economia. Amém. E essa economia, esse seu propósito, esse reino, é levado a cabo pelo Cristo todo inclusivo. Pois se ele é triuno, se ele for só o Pai, como é que ele poderia executar a sua obra? Esse Cristo todo inclusivo, com a realidade de tudo que Deus é, de todas as coisas positivas nesse universo, que veio, que se derramou, se tornou homem, se encarnou, teve viver humano. Ele não chegou aqui com 33 anos. Ele viveu, constituiu um viver humano, para mostrar que dá para viver a vida humana com esse Cristo dentro de nós. Amém. Cumpriu a sua obra de redenção e se tornou o Espírito que dá vida. Amém. Então, a palavra de Deus, o Deus triuno, Cristo todo inclusivo, a economia de Deus, Cristo todo inclusivo, o Espírito que dá vida. Esse Espírito, então, entrou em nós. Então, tudo que Deus planejou, que o Filho executou, se torna real hoje para nós, por meio desse Espírito. E o que o Espírito está fazendo? Está edificando o corpo de Cristo. O desejo de Deus é ter um corpo nessa terra. Ele é a cabeça do corpo. Mas uma cabeça sozinha, todo mundo sairia correndo. Ele usou a figura do corpo para nós entendermos o que é isso. Acho que o Senhor é maravilhoso. Então, homem nenhum conseguiria imaginar e fazer isso. A palavra de Deus é completa. Deus quer um corpo. Deus quer uma expressão.
Deus quer que as pessoas olhem e falem, Deus de fato está nessa terra. Amém. Esse corpo de Cristo se consumará na Nova Jerusalém, Amém. que é o reino eterno de Deus. Que é Deus reinando por toda a eternidade. Amém. Então, a Bíblia tem essa linha. O que Deus, desde o início até o fim, é essa linha. Tudo que nós vivemos e lutamos e mantemos é nessa linha. Qualquer coisa fora dessa linha não tem relevância. Se você vai discutir as cadeiras para cá ou para lá, se é vinho, se é suco, né? São folhas e ramos. Não é linha central, nós não discutimos, inclusive, nós não lutamos por isso. Amém, você quer botar suco de uva, quer fazer vinho no pão, quer orar, quer de pé, quer parte o pão, irmão, são detalhes, são preciosidades, são como folhas de uma árvore, que embelezam uma árvore. Mas as folhas caem, mas o tronco tem que estar ali. E a folha volta de novo. Se nós mantivermos a linha central, estivermos claro disso, a vida sempre vai voltar. O Senhor vai alcançar o que Ele quer. Aleluia. O reino de Deus, é a esfera da vida divina. Então, estar no reino de Deus, irmãos, é estar simultaneamente no reino da vida divina. Ponto A. As irmãs podem ler? O Novo Testamento considera a vida de Deus como uma vida, ou seja, uma única vida que é de fato a vida que pode certamente ser considerada como vida. Aleluia. A vida de Deus como a vida. Efésios 2 fala, estando vós mortos nas vossas ofensas e pecados, os quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da autoridade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais nós também andamos, embora estamos vivos, entre aspas, nós estamos mortos. A nossa vida não é vida. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Então, versículo 5. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais. Vou aqui, ó. Vou ler o 15. E abolindo na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um só novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, matando por ela a inimizade. E vindo, anunciou o evangelho para vós, que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Porque, por meio dele, em um só Espírito, ambos temos acesso ao Pai. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Do qual todo edifício, sendo bem ajustado, está crescendo para ser um templo santo no Senhor, do qual vós também estáis sendo juntamente edificados para ser habitação de Deus no Espírito. Irmãos, Deus tem muitos filhos. Deus tem, talvez, bilhões de filhos, não sei. Mas por que Deus não alcançou o que Ele quer? Será que nós estamos sendo justamente edificados? Percebemos que é um só corpo? Quantas igrejas existem? Ou mesmo, na igreja, como está a nossa consciência do corpo? Deus precisa, e Deus fala o tempo todo, está mostrando que nós precisamos ser edificados, ser edificáveis. Precisamos disso da vida de Deus. O meus irmãos. Irmãos. O Senhor Jesus veio para que tenhamos vida e para que nos deu a sua vida da alma,
para liberar a vida divina do seu interior. E em sua missão, ele infundiu a vida divina ou escolhido e redimido de Deus. A vida de Deus, ela é incriada, indestrutível e eterna. E essa vida, Deus passou por um processo para a gente pensar tal vida. A vida que temos hoje, irmão, tem a capacidade para nos suprir em qualquer situação. Toda vez que Deus falou algo como um mandamento, ele não deu como uma ordem para que você cumpra algo, mas ele te deu a vida que cumpre aquilo. Em João 20, quando ele fala para perdoar, 21 a 23, antes ele fala, soprou neles do Espírito. O Senhor não vem com leis, mas vem com vida. Ele governa por meio da sua vida. As exigências do reino são terríveis. Estou lendo aqui o livro O Reino da Igreja. Mas a provisão da vida divina é equivalente a todas as suas exigências. Ou seja, nós olhamos essa mensagem, poxa, não dá para mim. Eu estou longe disso. Porque nós olhamos a nossa capacidade, a nossa condição. As exigências são terríveis, são difíceis. Alguém te bate uma face, você dá outra face. Né? São tantos exemplos que nós podemos usar. Nós precisamos perceber que a provisão da vida divina é equivalente para tudo isso. Nós precisamos viver por essa vida. Um evangelho pleno apresenta o reino com os seus requisitos. Ele também apresenta o sangue precioso para limpar da corrupção e a vida para suprir a força que nos torna participantes do reino. O evangelho apresenta essas três coisas: o reino, o sangue e a vida. Louvado seja Deus, pois a própria fonte da vida está no nosso interior, a saber, o próprio Deus. Irmãos, Deus está no nosso interior como vida, como essa vida. O Deus que do trono faz suas exigências, ele mesmo as satisfaz. A questão é que eu tomo aquilo como um mandamento que eu tenho que cumprir algo. Amar sua esposa. A esposa ser obediente ao marido. No natural, nosso amor é limitado, a nossa obediência é limitada. Mas não é para nós tentarmos ser isso. É para nós vivermos por esse que é amor, esse que é obediente. O Senhor Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. O obediente está em nós. O amor está em nós. Essa pessoa está em nós. Precisamos deixar que ele faça. Pulando aqui mais, não se trata da nossa capacidade de fazer algo, mas de darmos o nosso consentimento para ele fazer. Se não consentimos, ele é incapaz. As coisas não acontecem não porque a vida dele é suficiente, é porque nós não damos o consentimento para que ele faça. É aí que frequentemente está o problema. Ele quer, mas nós não queremos. O reino de Deus é um organismo constituído com a vida de Deus como a esfera para o seu governo, no qual ele reina pela sua vida e se expressa como a Trindade divina na vida divina. Aleluia. Ele reina pela sua vida em nós. O D. Vamos ler as irmãs o D. Reino de Deus é Deus em Cristo, com a totalidade da vida, com todas as suas atividades. O E, os irmãos. O reino de Deus é receber Deus como vida e ganhar o próprio Deus. Isso é regeneração. Aleluia. Isso é regeneração. E no de cima fala a totalidade da vida com todas as suas atividades. Irmãos, Romanos 8, 28 fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera significa que tudo coopera. Todas as coisas. Todas as situações, boas ou ruins,
positivas ou negativas. Deus, na sua soberania, ele não nos dá situações negativas. Nós colhemos o que plantamos. Mas Deus, na sua soberania, usa tudo isso para se trabalhar em nós. Isso ainda é amor de Deus. Como um pai, muitas vezes, que para ensinar o seu filho, precisa que ele passe, deixe que ele passe por essas situações. É mais fácil ele tomar um choque hoje, numa tomada, e perceber o perigo daquilo, do que depois tomar um choque, uma carga muito maior. Então, né, o Senhor permite certas situações que nós buscamos na nossa vida, que gera isso. Né? Mas na sua soberania, o Senhor sempre, por nos amar, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Aleluia. 1, 2 e 3, vamos ler. Irmãos, irmãs e irmãos. E 1. O reino de Deus é uma esfera divina para se livrar que existe a vida divina. Logo, a vida de Deus se entrar no reino de Deus. Deus requer regeneração. E pela regeneração, nós recebemos a vida divina, a vida de Deus. A regeneração é a única entrada do reino de Deus. Nós nascemos no reino de Deus. E agora a vida divina em nós conhece o reino de Deus. Aleluia. A vida divina no nosso espírito conhece o reino de Deus. Por isso nós temos algo chamado a sensação de vida. Nós não conseguimos mais viver de qualquer maneira. Sempre algo nos incomoda. Sempre algo nos toca. Sempre algo nos alerta. Sempre tem uma luz acendendo. O F fala assim, a sensação de vida é o sentimento, a consciência da vida divina em nós. A origem da sensação de vida, é a vida divina, a lei da vida, o Espírito Santo, Cristo habitando em nós e Deus operando em nós. Isso é um processo que estamos em desenvolvimento, que muitas das vezes nós ficamos cauterizados em alguns pontos. Mas perceba que Deus sempre vem nos incomodar. Sempre uma luz acende. Isso é um sinal, irmãos, que nós temos a vida de Deus. Isso é positivo. Ruim é quando nós não temos mais percepção e sentimento nenhum. Mas nós temos essa vida em nós. Essa vida sempre, né? Nós temos o sentimento e a consciência da vida divina em nós. 2. A sensação de vida envolve tanto o sentimento de morte como o sentimento de vida e paz. O que é isso? O Espírito em nós nos indica se nós tocamos na morte ou não. Você pode estar sozinho, sem ninguém, mas você percebe que aquilo não foi adequado. Isso é positivo, porque Deus está vivo dentro de você. Amém. Nós sempre vamos errar. O problema é quando nós perdemos esse sentimento, essa sensação. A sensação de vida é para isso. É para nos trazer de volta. Percebemos, puxa, não agradou o Senhor. Pode não ser nada errado. Às vezes nós agimos de maneira correta. Mas não foi adequado. Não foi adequado. Eu estava dentro do meu direito. Eu vindiquei os meus direitos. Okay. Mas se aquilo não foi pela vida, foi apenas na questão do conhecimento do bem ou do mal, do certo e do errado. Então a sensação de vida vem me mostrar por que árvore eu estou vivendo. Pela árvore da vida ou do conhecimento do bem e do mal. Alguém te ofende, você tem o direito de retrucar. Mas eu não estou dizendo que você não deva ou que deva. Senhor, como agir? Você tem uma vida dentro de você. Você tem uma pessoa maravilhosa dentro de você que quer viver por meio de você. Esse sentimento não é um julgamento. Às vezes nós nos sentimos julgados com isso. Nos sentimos condenados e ficamos com remorso, né? Puxa, de novo, eu sempre falo que não vou repetir isso. E
cai de novo nisso. Deus não está nos julgando. Deus está nos mostrando que nós saímos da linha da vida. Volte. Não tente corrigir. Clame pelo sangue do Senhor. E volte. Claro, se você tem que pedir perdão a alguém, peça perdão. Se ofender alguém, pedir perdão. Mas, às vezes, são coisas só você e o Senhor. O que passa na sua mente, seus pensamentos, seus desejos. Volte. Deus hoje não está nos julgando. Aleluia. Isso é tremendo, irmão. Amém. Essas questões são muito práticas no nosso viver diário. Eu mais para frente, então. Porque essas coisas acontecem em todo instante da nossa vida. Sim. Nós precisamos perceber que a nossa vida hoje é uma vida para o reino. Amém. Todas as circunstâncias estão cooperando ou querem cooperar para que nós voltemos, para que Deus tenha um testemunho nessa terra. Amém. Que nós aprendamos a viver por essa vida. Não seja julgado, condenado ou enganado, distraído pelo inimigo. O inimigo vai falar, você não tem jeito. Desiste. Você já fez tantas vezes. Esquece. Não esqueça. Você sentiu isso, é porque a vida ainda está viva dentro de você. Amém. E se a vida não está viva dentro de você, não importa. Se a sua consciência te mostrou, e você está claro, isso é importante conhecermos a palavra. A palavra de Deus fala isso. Eu não estou sentindo, mas isso é a palavra de Deus. Eu vou pela palavra de Deus. Amém. Você pode ter falado, para mim, acabou, eu estou morto. Mas se você ouvir hoje que essa vida está em você, você pode buscar essa vida. Amém. Você pode voltar ao seu Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Isso é prático no nosso dia diário. Aqui tem Ao viver uma vida enxertada, é o 3, né? É o 4, né? Devemos viver segundo o princípio da vida, não segundo o princípio do certo e errado. Se quisermos seguir a sensação de vida, precisamos viver de maneira calma, estável e sem pressa. Vivendo uma vida normal no dispensar divino. Mas o problema é que nós somos rápidos. Né? Rápidos, afoitos, para responder, para fazer, para falar. Né? Então nós precisamos voltar ao nosso espírito. Amém. Isso é calma. Isaías fala, em sossegardes. Né? Sim. Em sossegardes está a vossa paz. Nós precisamos aprender a ficar calmos. Calmos, estável e sem pressa. Por que isso? Que o mundo vive hoje. Porque temos tempo de voltar ao Senhor. Amém. Ele é a nossa paz. Amém. Ele é a nossa calma. Ele é. Nós não somos. Mas Ele é. Ele é. Ele é. Nós não somos. Sim. Amém. Ele é. Amém. É só ficar calmo que o som volta. Amém. Aleluia. Tem os versículos, seriam maravilhosos de ler, mas não vamos conseguir ler. A sensação de vida nos guia, governa, controla e direciona. Todos os versículos são preciosos e deixam isso muito claro. Nós precisamos viver uma vida comum e normal. Nossa vida é comum e normal, permitindo que o Senhor nos ganhe mais hoje. Todo dia nos abre, Senhor, avança em mim hoje, Senhor. Amém. Vai um pouco mais. Precisamos orar permitindo, senão ele é incapaz de fazer, porque não viola nosso direito. Não hoje. Uma vida normal sobre o dispensar divino, ser aberto ao treinar do Senhor cotidianamente. Ou seja, cotidianamente situações surgem.
surgem. Nós devemos estar abertos para receber esse treinado do Senhor. Por meio dessas situações, em casa, no trabalho, na igreja, servir com os irmãos, são situações que expõem a nossa condição. E nessas situações é que o Senhor quer nos ganhar. Às vezes nós achamos que é indo numa conferência, uma grande pregação do Evangelho, ali, sim, ali Deus alcançou algo. Deus quer alcançar algo dentro de mim. Amém. Primeiro, para ele alcançar isso, ele primeiro precisa alcançar algo em mim. E é na situação, junto com os outros irmãos. Os crentes recebem a vida divina ao crerem no Filho, em quem a vida divina está, o qual é a própria vida. E ao nascerem de Deus, eles nasceram do Espírito. Os crentes têm vida não em si mesmos, separados de Deus. Não. Mas na união orgânica com o Senhor. Ou seja, eles têm vida somente em Cristo. Amém. A vida divina nos crentes é a vida do corpo de Cristo. E assim, não é uma vida individual, mas uma vida coletiva. Cristo como a vida do corpo, experimentada e desfrutada do corpo. Irmãos, nós vemos falando da questão do Senhor nos escolheu, colocou sua vida, toda a obra do Senhor, né? Aí chega na questão do corpo. Nós temos a consciência do corpo. Da consciência que nós somos um membro do corpo. E que eu não posso viver separado do corpo. Você pode ser, no livro Rei da Igreja fala, você pode ser uma pedra preciosíssima. Mas se você não for lapidado, você não se encaixa na edificação. Você pode ser muito espiritual, mas se você não se encaixa na edificação, não serve para Deus. Porque a sua espiritualidade é para você. É o seu troféu. Eu sou espiritual. Esses irmãos, não, olha como eles são. Olha a vida dele. Não somos contra ser espiritual. Não é isso. Mas o ponto é, nós não fomos edificáveis. Nós não somos úteis ao Senhor. Edificável significa que, né, no reino, nesse livro ainda fala, eu não vou ler aqui, em Ezequiel 37 fala do Vale de Ossos Secos, que ali representava o povo de Deus. Não é isso? Mas aquele povo, quando o Espírito passou, que juntou os ossos, aí você tinha uma expressão. Um monte de ossos, não tem expressão nenhuma. Uma casa é feita de pedras. Mas uma montanha de pedras não é uma casa. Se não forem edificadas, se não forem encaixadas e trabalhadas. Então, o Senhor nos permite nosso trabalho, nosso casamento, nossos filhos, o serviço com os irmãos, são situações para sermos lapidados, para sermos moldados, para encaixarmos ali. Então, nós precisamos ter consciência que nós precisamos uns dos outros. Porque eu sou cheio de arestas. Eu toco nos irmãos, eu machuco os irmãos. Mas cada vez que eu vou, diminui um pouquinho. E o irmão também tem sua aresta. Quiser o Senhor, estejamos já polidos, preparados. Né? Mas não é essa a nossa realidade. Então, nós precisamos perceber que nós estamos no corpo. Isso, e a consciência do corpo não é só na questão de serviço, mas tudo que você faz na sua vida visa o corpo. Quando você vai mudar de cidade, ou você vai arrumar um trabalho, ou vai comprar uma casa, você considera o corpo para isso? Se nós temos a consciência do corpo, cada vez nossa consciência vai se tornando mais plena, nós não conseguimos fazer nada sem tocar no corpo, sem considerar o corpo. É uma história do irmão Lee, em 1970, ele orou ao Senhor para que os santos orassem pela saúde dele. Porque ele falou, eu preciso da oração dos santos, Senhor.
Desperta os irmãos para orarem por mim. O senhor não faz isso. Agora, antes de vir para cá, eu liguei para minha esposa. Ora, eu preciso. Mas eu posso me sentir autossuficiente. Eu não preciso. Não. Irmãos, nós vamos fazer tudo com os santos. Amém. Se possível, não faça nada sozinho. Até se está com os irmãos, vou preparar um lanche. Vou comigo na padaria. Eu posso ir comprar sozinho, eu sou assim. Né? Eu não sou calmo, nem tranquilo. Eu não sou, quem me conhece sabe. Você falou do pão, aí você olhou, eu cheguei com o pão. Parece que é bom. Não é. Eu sou individualista. Porque alguém vai me atrás. Ele é lento. Ele é devagar, eu já fui e voltei. Eu estou aprendendo. Eu estou sendo lapidado. E o irmão também. Né? Ele está sendo um pouco mais rápido e eu estou sendo um pouco mais lento. Estamos nos ajustando para que haja edificação. Por quê? Deus precisa de um corpo que o represente. Ele não quer um super irmão. Ele não quer uma pessoa espiritual ou irmão. Ele quer um corpo, uma expressão. E aí, isso é a igreja. Ele precisa da igreja. Mas não igreja com o nome igreja ou um grupo. Não importa o tamanho do seu grupo. Se ele não for edificável, não serve de nada para Deus. Sem contar que o corpo também não é só a sua localidade. O corpo é universal. Amém. É preciso que haja comunhão universal do corpo de Cristo. Amém. E não são grupos, bons grupos espalhados, e que nós nos encontramos de vez em quando. Nós estamos estar na mesma linha, com o mesmo objetivo, com o mesmo sentimento, com a mesma palavra. Não é uniformidade. Não é uniformidade. Mas a mesma palavra é a linha central. A gente está lendo a Bíblia em Gênesis, eu estou lendo em Apocalipse, mas falamos a mesma coisa. E não é edificando um ambiente ali. Eu estou consciente que eu sou um com os irmãos lá na Ucrânia que estão em guerra. Eu sou um com os irmãos da Rússia que também estão em guerra. Tive agora um treinamento na Polônia que teve lá, estavam os irmãos da Rússia e da Ucrânia juntos. Aleluia, tremendo. O sentimento do corpo. Não estamos edificando em uma denominação, nem um grupo, nem o chamado de igreja local, estamos edificando o corpo de Cristo. Por isso estamos na igreja. A igreja é um ambiente, por quê? Porque a igreja não tem nenhuma bandeira, não tem um líder. O líder é Cristo, a cabeça é Cristo. Se você vai para qualquer outro ambiente, você não consegue isso. Não é que você não queira. O ambiente não é para isso. Se você está aberto, você vai estar junto com estes, que têm o mesmo sentimento. Se nós não nos juntamos, por mais que a nossa intenção seja boa, você não consegue avançar. O seu coração é adequado, mas o ambiente que você está não é propício para isso. Então, até nos pequenos detalhes, o Senhor está trabalhando isso em nós. Meus Coríntios 12, 26, né? Fala lá. E se o membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Ou se o membro é glorificado, todos os membros se alegram com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Amém. Temos essa consciência? Às vezes, está com alguma situação de doença, ele não cuidou da saúde dele. Né? Mas é parte do meu corpo. Talvez eu não consiga ajudá-lo de alguma maneira, mas eu tenho que orar por ele, eu tenho que sentir. Né? Porque nós somos corpo. Qualquer membro do seu corpo, se for cortado, ele vai secar e vai morrer. Então, nós precisamos de todos eles, e o seu corpo fica incompleto. Deus precisa de um corpo, de uma expressão. O corpo humano é muito prático para ver tudo isso, né? Tudo que faço reflete no corpo. E a espiritualidade
é uma questão do corpo. A igreja, a obra e o ministério é para o corpo. Se a sua obra não é para o corpo, isso não é obra de Deus. Se o seu ministério não é para o corpo, isso não é obra de Deus. Se a sua igreja não é para o corpo, isso não é igreja de Deus. E tudo isso visa ao corpo. Nós gostamos de nos fechar. Está tão bom lá em São Paulo. Temos almoço todo domingo. Comida boa, de graça para os irmãos. Aleluia, cuidamos da igreja da melhor maneira. Mas a igreja de São Paulo é para o corpo. Não é para edificarmos o nosso mundo ali. Para o corpo. Se os irmãos da Bahia têm uma necessidade, nós oramos ou suprimos, ou estamos juntos, ou em outro lugar da terra. Nós somos corpo. Então, perceber e sentir isso. Amém. Pela eternidade, os crentes experimentarão e desfrutarão a vida de Deus. Apocalipse 22, 2. Crescer na vida divina é o aumento do elemento divino, o aumento da estatura de Cristo e a expansão do Espírito Santo. Né? Deixa eu ver esse aqui de Efésios 4, vou ter que acelerar agora. Mas, Efésios 4, 15 e 16. Mas apegando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele é a cabeça. E tem todo o corpo, bem ajustado e entrelaçado, por meio de toda a junta do rico suprimento, por meio da operação segundo a medida de cada parte. Realiza o crescimento do próprio corpo, a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, nenhum membro é substituível. O que o Arthur faz, eu não posso fazer. Eu preciso do Arthur. Talvez o que eu faço, o Arthur não pode fazer. Os irmãos prepararam um lanche, outros estão aqui falando, outros estão arrumando cadeira. É o corpo funcionando. Nós precisamos da medida de cada parte. Você precisa, Senhor, qual é a minha medida no teu corpo? Como cooperar com a edificação do teu corpo? Não tem. A única preeminência no corpo é a cabeça. É Cristo. Interessante que não há ligação de um membro com o outro diretamente. Eu gostei de entender isso. Toda a conexão vai via cabeça. Esse meu dedo quer juntar com o outro, mas foi a cabeça que comandou. Percebeu como é que é essa figura? Nós não temos um relacionamento direto com ninguém. Claro, nós conversamos, aparentemente, estamos diretamente. Mas tudo isso deve ser Senhor. E cabeça essa comunhão. Esteja nessa comunhão. É uma vida mais refinada nesse sentido. Né? O Senhor está nos levando a essa experiência, vivendo essa realidade. Percebamos, a vida que supre tudo isso está dentro de nós. Então, viver por essa vida. Então, aqui, o crescimento da vida divina é o aumento do elemento de Deus, o aumento da estrutura de Cristo, expansão do Espírito Santo. O crescimento da vida divina também é a diminuição do elemento humano, quebrantamento da vida natural e subjugar de todas as partes da nossa alma. Isso é o seguinte, irmão. Ou isso acontece hoje, ou isso vai acontecer na era vindoura. Nós temos a escolha. Ou agora, isso vai acontecer. Porque nós estaremos na Nova Jerusalém totalmente maduros com Deus. Deus está nos dando. Você tem hoje, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda de vida. Né? Não é muito. Não é muito. Né? Eu posso aproveitar essa oportunidade hoje, dar ao Senhor a alegria de cooperar com Ele, estar satisfeito no meu interior, né? E ser um vencedor. Ou o Senhor vai fazer isso no último dia. E aí você perde o reino, perde o desfrute, e só lá na Nova Jerusalém estaremos novamente. Porque esse trabalhar vai acontecer. E hoje tem uma temperatura. Depois, eu não sei qual é a temperatura. Né? Mas não vai ser, né? Não vai ser porque vivemos debaixo de uma rebelião. Isso é uma rebelião. Não vivemos pela vida de Deus, é uma rebelião contra Deus. Então devemos orar assim: Senhor, faz isso hoje. Não deixe para a próxima era, Senhor. Orar, amém.
nos abrindo ao Senhor, dando a Ele caminho. E aí muitas coisas podem bagunçar a sua vida. Mas se formos racionais, não estou dizendo espirituais, racionais, é uma santa barganha, né? Temos um hino que cantávamos, né? Temos um hino. Por uma fração, tudo obter. É como se você botou lá um dólar em criptomoeda e rendeu 20 vezes mais, né? Está um negócio assim hoje. Quem tem... O que é isso? Hoje, o preço é muito pequeno e tem a graça para nos suprir. Amém. Então, oremos ao Senhor. Nós não somos suficientes. Senhor, faz isso hoje, Senhor. Eu me abro a Ti. Eu permito que o Senhor faça. Eu preciso que o Senhor alcance. E você está sendo egoísta. Está sendo com você mesmo. Mas isso vai dar graças ao Senhor. Ó Senhor, tudo que o Senhor tiver que lidar no tribunal, lida hoje, Senhor. Amém. Lida hoje, Senhor. Nós não teremos desculpa. Aqui é muito é dado, muito será cobrado. Amém. Amém. O órgão de Romanos 2, vamos ler todos juntos? Não é somente a esfera da vida divina e do domínio divino, mas também a esfera da espécie divina, na qual estão todas as coisas divinas. Amém. A, B, C. Vamos ler até o Ezinho lá, o minúsculo. Sucessivamente, irmãs e irmãos. Então, o reino de Deus refere-se a mais espécie de Deus do que a família de Deus. Deus tornou-se homem para entrar na espécie humana, e o homem torna-se Deus em vida e natureza, mas não na deidade, para entrar na espécie divina. Para entrar na esfera divina, a lidera da espécie divina, precisamos fazer de Deus para ter a vida e a natureza divinas. Deus criou o homem, não segundo a espécie do homem, mas a sua imagem e segundo a sua semelhança, para ser a espécie de Deus. Sem nascer de Deus pela predestinação, para serem seus filhos, sua vida e natureza, mas não em sua deidade. Estão mais na espécie de Deus do que Adão estava. Adão tinha somente a aparência exterior de Deus, sem a realidade interior. Nós, eles em Cristo, filhos de Deus, temos a realidade da vida divina e estamos sendo transformados como em nome de nosso Deus. A regeneração, quando eles entraram no reino de Deus, para nos tornarmos a espécie de Deus. Todos os filhos de Deus estão na esfera divina, na espécie divina. Os crentes são homens Deus na espécie divina, ou seja, no reino de Deus. Irmãos, nós falamos, o que é a economia de Deus? É que Deus tornou-se um homem, para que o homem se torne Deus em vida, natureza e expressão, mas não na deidade. Nós somos uma espécie diferente. Aleluia! Amém. Irmão, nós somos uma espécie diferente. Amém. Somos a espécie do homem-Deus. Isso é tremendo. Nós temos a vida de Deus. E somos a espécie de Deus pelo qual essa vida pode viver e se manifestar e trabalhar e se expressar, se desenvolver e alcançar aquilo que está no coração de Deus. Muitos desses pontos foram, de certa forma, citados anteriormente. Por causa do tempo, vamos então terminar de ler do D em diante, sucessivamente. No Evangelho de João, vemos muitos aspectos do viver dos crentes do reino de Deus, como esferas da espécie divina. Todos nós recebemos a sua plenitude e graça sobre graça. A água que o libera se tornará nele uma fonte e ele cresce. Ele alimenta e terá
causa de mim. Como um pacto de amor, assim também eu vos farei permanecer no meu amor. Tenho-vos dito essas coisas, para que a minha alegria seja em vós, e a vossa alegria seja completa. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas na hora, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e veracidade. Porque o Pai também procura aqueles que o adoram. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram adorem em espírito e na veracidade. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Naquele dia, vós conhecereis que eu sou meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém. Assim como eu vos amei. Irmãos, é muito doce olhar aqui e ver irmãos que há muitos anos estão no Senhor. Muitos de nós tivemos um bom início do Senhor. Mas o que restará é como nós terminaremos a nossa vida. Como terminaremos a nossa carreira. Tantos santos que nós amamos passaram pelas nossas vidas e se perderam. Senhor, guarde cada um de nós. Amém. Na linha da tua economia. Na nossa jornada, cumprindo a nossa jornada. Oremos ao Senhor nos abrindo o Senhor para isso. Amém. Nós não podemos deixar que agora, no fim da carreira, sejamos distraídos. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Nós somos membros do corpo de Cristo. Amém. Não temos nada em nós mesmos. Não queremos nada para nós mesmos. Só queremos o Senhor. Aleluia. Agradar o nosso amado. Amém. O nosso Senhor que nos amou. Amém. Vamos orar de 2 em 2? Ou não, vamos orar individualmente. Individualmente, abrindo ao Senhor. Senhor, completa a tua obra em mim, Senhor. Faz o que o Senhor deseja, me revela o que o Senhor quer. Cada detalhe da minha vida. Cada detalhe. Ele vai diante do Senhor e me edifica junto com os irmãos. Amém. Quero ser um membro edificável, Senhor. Amém. É bom que nos compartilharam. Irmãos, nós temos um tempo ainda, antes do coffee ali. Que tal nós darmos um testemunho sobre essa palavra? Temos pouco tempo, 10 minutinhos então. 6 irmãos, levantem-se e podem compartilhar. Amém. Nossa palavra maravilhosa para nós. Amém. O reino de Deus é a esfera da vida divina e da espécie divina. E durante o que nós falamos, a primeira coisa que nós precisamos, nós já recebemos, foi a regeneração. Amém. Então, uma vez que nós fomos regenerados, nós entramos numa esfera e temos a espécie de Deus. Amém.
Então, o reino, como diz, é uma questão coletiva. Irmãos, viver a vida da igreja é perdermos aquilo que nós somos individualmente e viver uma vida coletiva. O que nos capacita é que nós já temos essa esfera e já temos essa vida. Ela só precisa ser desenvolvida. E em algum momento da mensagem também fala que nós precisamos receber. Então, nós estamos vivendo, irmãos, esse tempo que Deus nos deu para receber uns dos outros. E receber o que uns dos outros? Aquilo que eles receberam com a vida divina e nessa atmosfera divina. E isso é viver o reino. Viver o reino é permitir que o Senhor viva em nós, com a sua vida divina. E nessa esfera divina. A esfera divina, irmãos, é para nos restringir. Nesse viver coletivo, não há espaço para individualidade. Mas, graças ao Senhor, isso não é retirado de uma forma de que nós sofremos, não. Nós perdemos algo e ganhamos vida. Perdemos e ganhamos por meio da comunhão dos santos. Amém. Amém. Irmãos, a letra E, Romanos 1, diz assim: a única maneira de entrar no reino de Deus é receber Deus como vida e ganhar o próprio Deus. Isso é regeneração. Amém. A única maneira. Não tem outra maneira. É permitir que esse Deus trabalhe na nossa vida. Ele trabalha-se em nossa vida. Nós nascemos no reino de Deus e agora a vida divina em nosso espírito conhece o reino de Deus. Então, é a vida de Deus em nós que conhece o reino. Se olharmos para nós mesmos, nosso homem natural, a gente não conhece. O próprio Jesus disse, né? Eu vos falo das coisas terrestres e ainda assim vocês não compreendem. E quando eu falar das coisas celestiais? Então, é o próprio Espírito em nós que vai nos revelar no dia a dia e trabalhar-se em nossa vida nesse dia a dia. E o irmão falou, a sensação de vida vem nos mostrar em que árvore você está. Então, essa sensação de vida, esse Espírito que está em nós, é que vai nos conduzir à árvore da vida, e não à árvore do conhecimento do bem e do mal. Aleluia. Amém. Amém. Essa palavra é para ouvir com temor e tremor, né? Temor e tremor, porque o reino é hoje, né? Não é para viver lá naquele dia. Isso tem sempre no meu coração. A gente ouve, não adianta repetir, vibrar, mas no dia a dia a gente não tem esse temor para praticar. Bem-aventurado o homem que, sabendo de todas essas coisas, as pratica, né? Bem-aventurado não é quem sabe apenas, é quem pratica. Então, eu estou ouvindo, ouvir, deixou muito comigo nesse aspecto. Com temor e tremor. O reino é hoje. Amém. A manifestação vai ser apenas uma consequência normal, né? Vai ser uma, né, Janete? Eu estou vendo você aí, amém. Então, vai ser uma consequência normal, é dia a dia. E Deus vai usar todas as situações. Amém. Todas as situações. Né? E até que estava comentando com a Elisa aqui, que o preço é pequeno, né? E hoje nós temos a graça para nos suprir. E o preço é pequeno. E muitas vezes nós ainda reclamamos, achamos pesado, mas as tribulações do tempo presente não há de se comparar com a glória do povo. Então, essa palavra é para ouvir com temor e tremor, porque importa que nós temos que praticar nas mínimas coisas, né? Que o Senhor, nós temos a graça para isso. E obrigado ao Senhor que nós estamos aqui hoje, né? Para mais uma vez ouvir isso, né, Márcia? Para ouvir e porque o Senhor quer nos falar para a gente praticar. Amém. Pensando no que a gente falou, a questão da vida, aqui no 5 fala, né? Se quisermos sentir a sensação de vida,
Precisamos viver de maneira calma, estável, sem pressa, sem distância. A sensação da vida nos guia, governa, controla, pressiona. Não sentir isso. Sim. Eu quero isso na minha vida. Amém. Quero, Senhor. Eu acho isso, Senhor. Ele quer sabe? O Senhor está lá nessa porta. Ele falar, ele dá os princípios, ele mostrar, né, o que ele quer de nós. Ele não quer nada que nós não possamos fazer, porque nós somos feitos para isso. Mais de semelhança do Senhor. Amém. Sim. E é um sentimento assim tão rico que até uma criança, né? O meu netinho de 6 anos chegou para mim e falou assim: vovó, como que eu sei que o Senhor está falando comigo? Ao mesmo tempo ele falou: vovó, você lembra que eu estava na piscina e não tinha vento? E eu senti no meu ouvido um ventinho tão suave. Quando eu estava criança, ele sente. E o Senhor está falando conosco, né? A vontade do Senhor que nós vivemos é tão forte. Amém. É um coração que quer descansar. Amém. Quando o irmão falou isso, irmão, o Senhor quer descansar. Amém. Eu preciso dar descanso para o meu Senhor, sabe? Vivendo uma vida calma, estável, sem pressa, deixando que o Senhor faça. Ainda esperando o sinal, aquela luz vai piscar, se for para fazer isso, se for para algum lugar. Mas nada disso. É algo muito interior, é algo de comunhão viva, né? Uma comunhão intensa, uma comunhão de realmente tocar nessa vida, para que essa vida possa me governar. Eu amo muito o Senhor. E essa palavra, ela vem tocar em mim de uma forma, falando para mim o quanto eu preciso de desfrutar disso, desfrutar dessa palavra para viver essa vida. Não falando aqui é fácil. É fácil, é muito bom. Todos os irmãos estão cheios de vida, estão numa esfera, mas no meu viver, né, no meu viver diário, o irmão falou, a esposa e o marido, né, o quanto que eu sou submissa, né, por mim mesmo, porque eu sei que tem que ser assim. Não é isso. Né? É por eu ir diante do meu Senhor. Amém. Essa submissão é um subjugar. Né? Ser subjugada ao meu marido. Mas me submeter ao meu Senhor. Né? Louvado seja o Senhor. Mas são tantos pontos, né? Se eu gente colocar, que deu mais falando, isso eu não vou falar. Eu não vou falar isso, não vou... Porque é muito ponto, é muito rico, né? Louvado seja o Senhor. Amém. Mas por causa do tempo, eu vou pedir para 1 minuto apenas. Me alegra que ele faz andar nessa novidade de vida, é a versatilidade do Senhor em conduzir. Essa palavra é desfrutável. Uma palavra que ela é viva e ela é eficaz. Quando o irmão falou na mensagem, né? Você conhece Deus? Quem é Deus? Eu sei quem é Deus. Eu sei quem é. É esse que eu tenho vivido diariamente, em todas as situações. É no acordar, é no trabalho, é em tudo. Então, louvado seja o Senhor. Ele é real. A palavra ela é viva e ela é eficaz. E é essa que tem nos conduzido em triunfo. Realmente, né? É com temor e tremor que eu abro a minha boca. Porque aqui no E2 diz assim: a sensação de vida envolve tanto o sentimento de morte como o sentimento de vida e paz, irmãos. É com temor e tremor. Se quisermos seguir a sensação de vida, precisamos viver de maneira calma, estável, sem pressa, vivendo uma vida normal no dispensar divino. Que o Senhor possa se dispensar a nós diariamente. Vamos em nosso espírito mesclado em temor e tremor, aguardando o seu nosso falar, para podermos propagar o Evangelho do Reino nesses dias que nos restam aqui na terra. Jesus é o Senhor.
Louvado seja o Senhor. Nosso tempo terminou aqui, a princípio. 19 minutinhos para um lanche, a gente vai ter lá, até vou avisar os irmãos.